Letramento é um conceito novo, né? Principalmente divulgado pela autora Magda Soares, uma professora da Federal de Minas, preocupada com o processo de alfabetização e que vem de muito tempo se limitando ao processo mecânico de decodificação e codificação, é que ela vai anunciar, né, os estudos linguísticos acerca do letramento e principalmente com a preocupação acerca da função social da escrita. De muito tempo, a alfabetização ela tem se limitado com uma visão bem reducionista a essas práticas de mecanização. Práticas essas de mecanização que prioritariamente se preocuparam com como se ensina e esquecesse completamente o como se aprende. Essa preocupação com como se ensina se limitou há muito tempo no curso de formação de professores à preocupação em dominar métodos de alfabetização. E aí sim, nesse conhecimento amplo dos métodos, alguns métodos ficaram categorizados como os métodos sintéticos, aqueles que partem das menores porções para as maiores, método alfabético ou soletração, método fônico, método silábico. Em contrapartida, influenciado por outros movimentos da psicologia, temos os métodos que se baseiam na Gestalt, a preocupação já com um todo e que de certa forma traz até uma perspectiva mais avançada do que a proposta anterior dos métodos sintéticos, porque, querendo ou não, a unidade de língua que faz uma representação mental para o sujeito é a palavra. Então, há de convir que os métodos analíticos eles começam a se aproximar, né, de uma preocupação com representações cognitivas e mentais do próprio uso da língua escrita. Porém, ainda vão estar, né, embevecidos, enraizados em práticas tradicionais de educação que se preocupavam prioritariamente com memorização, repetição e a própria decodificação. Ou seja, esses métodos ainda tinham uma concepção de sujeito passivo em relação ao conhecimento. Era muito comum, por exemplo, né, alguns métodos que se apropriavam de técnicas como o ditado, né, o aluno errava, tinha 10 palavras a serem ditadas para o aluno fazia as 10 palavras, e se ele errasse uma palavra, tradicionalmente, ele copiava 10, 20 vezes a palavra para memorizar a sua escrita. Não havia a mínima preocupação com o que aquele sujeito pensava e com o seu próprio contexto social. Há de convir que por esse fenômeno, né, de exacerbação metodológica, nascerá daí um evento muito conhecido atualmente, intitulado como analfabetismo funcional. O que significa o termo, primeiro, analfabeto, como Magda Soares gosta de trabalhar essas terminologias, separando, né, primeiro para depois entender o contexto do letramento. O que significa analfabeto? Para pensar no que seria o analfabetismo funcional. Analfabeto é o que não sabe ler e escrever. Intitula-se aí a ideia de que ele não domina o ato mecânico da escrita, a habilidade de juntar e separar essas letras. Em compensação, o analfabetismo funcional, ele vai ter uma preocupação com a função social da escrita. Então, o cara até domina esse mecanismo de leitura e escrita, mas ele não compreende o que ele lê, ele não vê uma relação social. Então, o analfabetismo funcional, ele significa que o sujeito é até capaz de decodificar e codificar, mas ele ainda não atribui uma função social à leitura e à escrita. Então, esse é um fenômeno muito atual e que Magda Soares vai investigar, né, desde as suas primeiras publicações no ano de 2000 até hoje, né, que perduram os seus estudos de certa forma. Então, há de convir o seguinte, esse excesso metodológico que veio, né, na formação de professores, no caminho dessa formação, ele foi designando, né, de certa forma, esse fenômeno do analfabetismo funcional, pois a única preocupação que se tinha era como se ensina.
O professor era aquele que dominava a técnica, que tinha, né, uma relação íntima com cada método, processava toda essa ideia metodológica no uso das cartilhas adequadas a cada método, e se restringia a alfabetização a essa manipulação metodológica de cunho tradicional. Então é a partir desse abismo, né, que de certa forma se sujeitou à alfabetização, que surgirá o analfabetismo funcional. Consequentemente, vai aparecer um novo termo gerenciando esta função social da escrita, que é o letramento. Portanto, na concepção de Magda Soares, assim como de outros teóricos, né, que acessam essa concepção a partir dela, como a Tifone, como a Marlene Carvalho, todos então vão distinguir o alfabetizar do letrar. Portanto, alfabetizar, nesse sentido, é o ato mecânico de ler e escrever. Letrar é atribuir uma função social àquilo que você lê e que você escreve. Embora sejam conceitos distintos, conceitos diferentes, as práticas escolares devem estar trazendo esses conceitos de forma associada. Então, nas nossas práticas, não se deve, portanto, alfabetizar ou letrar, e sim alfabetizar e letrar. Então, claro, a gente vai ter uma combinação, um misto de técnicas, metodologias. A gente não está esquecendo que ter o domínio de algumas técnicas, de alguns procedimentos para a evolução da escrita seja importante, mas a gente não pode esquecer de contextualizar para atribuir essa função social da escrita. Que, aliás, há de convir que, quando o ser humano constitui a escrita como linguagem, ele cria o código alfabético com o intuito de produzir comunicação. Por quê? A tradição oral, durante muitos anos da humanidade, foi a única forma de registro que perdurou. Então chega um momento, né, dessa linha histórica do ser humano, que há a necessidade de fazer um registro. Registro este que começou com formas mais rústicas de manifestação, né, da linguagem escrita, hieróglifos, combinações de alguns desenhos para dar algum significado, até chegar à invenção da escrita por meio do código alfabético. Então, o código alfabético, ele vai ser criado com o intuito, né, de registrar e trazer uma categoria compreensível, né, e mais universal da própria linguagem. Então, a escrita surge com essa necessidade do homem criar o seu registro, e é óbvio, a partir do seu registro, o homem constitui a sua própria história. Porque o ser humano é o único capaz de produzir linguagem. Isso, claro, com toda a fundamentação em Piaget, em Vygotsky. Ou seja, naturalmente, a escrita tem uma função social. É que nas práticas escolares a gente esquece o uso prático da escrita e muitas vezes limitamos a escrita do aluno no ensino fundamental a redações. Redações que, por exemplo, vamos colocar aqui uma situação bem sistemática da própria escola. O cara chega de férias e qual é a primeira redação do ano que ele faz? Como foram as suas férias? Então, assim, e mais ainda, né? Institui-se quantidade de linhas, sempre parte do pressuposto, fica como uma indicação até metodológica, da gente recomendar outra fundamentação em relação à quantidade de linhas da escrita do aluno. Não são 10, 20, 30 linhas. Eu perguntaria, em quantas linhas cabe a sua ideia, de forma que eu, receptor da sua ideia, consiga compreender o que você quer dizer a mim? Ou seja, aí sim, a escrita passa a assumir a sua função social de comunicar. Então, há de convir que nós vamos ter que rever algumas práticas escolares e, principalmente,
o uso práticos dos gêneros textuais. Gêneros textuais e a forma de apresentação desses gêneros. Precisamos ensinar os alunos não apenas compreender esteticamente, né, a organização de um gênero textual, mas entender qual é a função desse gênero textual, para que serve um recado, para que serve um bilhete, para que serve uma bula de remédio, e aí compreendermos que a escrita tem essa função social, que cada formato que encontramos, ele emite um determinado grau de comunicação a ser alcançado. Então, há de convir que o letramento, na sua forma mais clássica, né, ele vai se debruçar nessas questões de gêneros textuais. Mas é óbvio que o letramento não se resume a isto. O letramento hoje, ele ganha muito mais força. Não cabe apenas à área de linguística, de alfabetização. Letramento é um conceito que perpassa por todas as áreas de conhecimento. Existe letramento matemático, letramento na geografia, letramento em história. Porque todas as ciências, né, construídas até então no patrimônio cultural da humanidade, são ciências que se utilizam de códigos, símbolos, e esses códigos, símbolos têm um uso social. Daí a gente até começa a indagar, né? Por que tanta dificuldade que a gente encontra aí até no senso comum, mesmo sendo senso comum, generalizando, mas por que tanta dificuldade em matemática? Justamente que às vezes a gente sabe o código, mas não sabe fazer uso desse código. É muito comum, a gente passou lá tradicionalmente um problema matemático para o aluno resolver. Aí tá lá, João comprou 10 figurinhas, Maria mais 5 figurinhas. Com quantas figurinhas João e Maria têm juntos? Aí o aluno vira pra gente e fala assim, a conta é de mais ou a conta é de menos? Ou seja, que função social de entendimento aquela operação matemática foi traduzida? Nenhuma. Então, aproximar de contextos, trazer o dia a dia é muito importante, o uso da comunicação nesse dia a dia é muito importante para que essas práticas de letramento, de fato, sejam exercidas na educação escolar. Porém, não para por aí. Acabei de apontar que o letramento é um conceito que perpassa por todas as áreas de conhecimento, como também o letramento terá alguns desdobramentos. Desdobramentos com relação da educação, saber e poder, porque há letramentos controlados, até onde podemos atribuir essa função social, e o sistema está o tempo todo impondo algumas formas de letramento, generalizando e às vezes até reduzindo essas práticas de letramento. Há também os múltiplos letramentos que passam por outras semioses, associados, por exemplo, à música, a imagens, outras formas de manifestação associadas, claro, ao letramento letra-livro, como também, as próprias práticas sensoriais que a escola pode ofertar ao aluno. Abordamos também a pesquisas nessa área acerca do letramento digital, aliás, é muito comum, né? Aí saber usar essas ferramentas tecnológicas, principalmente no que diz respeito à informática e ao uso do computador, no dia a dia. Até tem um exemplo engraçado, né? Aí é um exemplo bem pessoal. Hoje a minha mãe, ela não mexe com o computador, mas tudo ela diz para mim assim, procura no Google. Ela não domina, mas ela sabe qual é a função que o Google existe, né, como uma grande enciclopédia e conta a possibilidade de busca, de resposta para algumas indagações. É claro que quando a gente faz a busca no Google, a gente faz a gente filtra algumas informações, porque nem todas são fidedignas de estudos oriundas, do mundo acadêmico. Mas, querendo ou não, algumas respostas a gente consegue encontrar. Antigamente, para encontrarmos e pesquisarmos nos trabalhos escolares, tínhamos que usar a enciclopédia, lembram? Muitos vão lembrar da enciclopédia Barça, era difícil comprar, tinha que pagar não sei quantas vezes, porque era a única fonte de pesquisa que nós tínhamos. Hoje não, a internet e seu avanço tecnológico nos possibilita, de certa forma, expandir essa função social de que a escrita propõe. Fora que o próprio uso da internet, por meio das suas hipermídias, procede um movimento de interdisciplinaridade, de redes.
né? Você deve ter manipulado o computador, aqui mesmo na nossa plataforma, e quando a gente consegue chegar num link, esse link te dá acesso a um outro link, que pode ter um outro link que dá acesso a outro link, e a gente vai construindo o conhecimento em redes. Então, de certa forma, esse letramento, ele não está restrito, né, aos gêneros textuais, que fique bem claro. É também, né, de certa forma, está no regime de colaboração com essa produção acadêmica que a escola tem instituído para si na configuração dos gêneros textuais. Mas o letramento vai além. Que fique bem claro para a gente que esses movimentos de letramento estão em todas as áreas e que a gente pode atribuir outras semióticas, outras associações às formas de apresentação de letramento promovidos pela própria escola.